A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Aqui é bom, Gleitos, novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Jó. Capítulo 1. A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo os números de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Versículo 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? E os seus bens se multiplicaram na terra? Versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. As aflições e a paciência de Jó. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. Versículo 15. De repente, deram sobre eles os salbeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho, em casa do irmão primogênito. Versículo 19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais um fim da leitura bíblica. Espero ter gostado. Compartilhe, deixe o like, se inscreva, deixe um comentário. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler em Jó fala da virtude e riqueza de Jó, a qual o Senhor abençoou a Jó muito na terra de Uz. E a palavra do Senhor vai dizer que a característica que Jó tinha era um homem íntegro, reto e temente, e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Então Jó era uma pessoa muito importante naquela época na terra de Uz. E no decorrer do tempo que ele estava ali servindo ao Senhor, ele era um homem também que fazia sacrifício, orava pelos seus filhos. Toda vez que os seus filhos estavam junto com ele, né, ele pegava e fazia um sacrifício pela manhã, oferecendo ao Senhor em holocausto, segundo todos os números dos seus filhos, para que o Senhor perdoasse os pecados dos seus filhos se ele tivesse blasfemado contra Deus ou feito algo que desagradasse a Deus. A palavra do Senhor nos diz também que quando aos filhos de Deus se apresentaram no céu ao Senhor Deus, também veio Satanás e se apresentou a Deus também. E aí o Senhor começa a perguntar para Satanás: de onde vens? E aí Satanás vai dizer: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí o Senhor pergunta mais uma vez para Satanás: tem observado o meu servo Jó? E aí o adversário ele vai dizer e responder: porventura Jó debalde teme a Deus? Mas o Senhor já vai justificando a Jó. Isso é interessante. Quando o Senhor conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, e ele sabe quem é e quem não é, quem é sincero e quem não é sincero, quem é verdadeiro e quem é falso. Então o Senhor ele vai justificando um homem carnal como eu e você, dizendo que ele é um homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal. E aí Satanás vai falar: ele teme o Senhor? Uma pergunta: acaso... Aí ele vai dizendo, ele respondendo que você não enche ele de bens, de coisas que isso que a sua mão abençoa ele e tem multiplicado bens na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem e verás se não te blasfema contra ti. Então o adversário estava desafiando a Deus. O adversário ele é ousado. O adversário ele é astuto. O adversário ele é observador. Ele observa para que nós venhamos pecar contra o Senhor, falar coisas que desagradam ao Espírito Santo. E até mesmo ele tenta muitas pessoas a blasfemar contra o Espírito Santo para que não venha ter perdão como ele, que já é condenado, já está condenado para a eternidade, para o inferno, para o fogo, o lago do fogo. Então, aí ele vai falando para o Senhor. E aí o Senhor dá permissão para ele: ó, pode tocar nos bens, mas não toca com as suas mãos, não estenda as suas mãos nele. Então nesse momento o adversário sai da presença de Deus e vai até Jó e começa a afligir Jó. Mas a palavra do Senhor vai dizer aflições e paciência. A palavra do Senhor fala que por muita tribulação é que vem a paciência. Então aí começou a ter, né, aflições, angústia. Começou a ser roubado, os bois foram roubados, as jumentas foi levado embora. Começou a ir fogo do céu. Começou
as coisas afligiam a Jó, né? Começou também os filhos, estando os filhos e filhas comendo na casa do irmão, né? Veio um grande vento e deu nos cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram todos. Pensa, quando morreu os filhos dele, 10 filhos, né? Seus 7 filhos e 3 filhas. Jó, em vez de murmurar, de falar, de blasfemar contra Deus, não. Ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Ó Senhor, ó Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Jó não pecou contra o Senhor. E aí Jó não atribuiu a falta para Deus, mas ele adorou. É esse momento que nós passamos, muitas vezes pessoas que estão passando por depressão, sendo oprimidas, sendo afligidas, angustiadas emocionalmente, sentimentais, financeiro, pessoas que estão passando por problemas até mesmo espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É nesse momento que nós devemos adorar, porque no momento de bonança nós esquecemos de adorar, mas no momento de tristeza, de angústia, nós lembramos do Deus Todo-Poderoso. E nós temos que lembrar em todos os momentos, tanto no momento bom como no momento ruim da nossa vida, porque nós temos que aprender que o Senhor Jesus sofreu por nós para que nós possamos ser salvos e ter a vida eterna. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela salvação que o Senhor nos concede, pela a chance de nós estar mais uma vez, aleluia, dependendo do Senhor, na graça, no conhecimento. Eu agradeço a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.